Se você já assistiu algum episódio de Naruto na sua vida, com certeza você chegou a ouvir ele usar a expressão Datebayo. Mas você sabe o que isso significa? E você sabia que ela tem um significado até meio triste por trás? Bom, se a resposta foi não, fica aqui comigo que esse é justamente o tema do vídeo de hoje. E bom, a primeira coisa que a gente pode falar sobre essa expressão é que ela não é algo que você vai ouvir alguém falar no dia a dia. Na verdade, ela foi criada pelo Kishimoto porque ele queria que o Naruto tivesse um vício de linguagem infantil. Então ele juntou algumas palavras que normalmente a gente não vê sendo utilizadas juntas e fez essa expressão. E a primeira dessas palavras é justamente o da. E o jeito mais fácil de se entender ele é como um equivalente ao ser do português. Ele é basicamente usado para você fazer afirmações, falar que algo é outra coisa. Para dar um exemplo bem simplesinho, a frase kuruma da significaria é um carro, kuruma sendo carro e o da fazendo a função do é. A segunda parte da expressão é o teba. E o teba é uma palavrinha que a gente coloca no final das frases quando a gente está falando algo, só que a pessoa que a gente está falando está meio que ignorando o que a gente quer dizer. Para ficar um pouco menos abstrato, imagina que você está no seu tempo de escola e sua mãe te pergunta se você já fez a lição de casa, e você responde que sim. E aí depois de 5 minutos ela te pergunta a mesma coisa. E aí você fica levemente puto e responde, eu já disse que sim. Esse eu já disse que, ele tem a mesma função do teba. E por último a gente tem a partícula yo. E bom, ela é um pouco mais difícil de explicar porque ao invés de um sentido exato, ela meio que traz um sentimento para a frase. Em alguns lugares você vai ver ela sendo traduzida como viu no final da frase. Então, por exemplo, usando aquela frasezinha que a gente fez no começo, se ao invés de kuruma da você falasse kuruma da yo, provavelmente isso seria traduzido como é um carro viu. E por mais que essa seja a forma mais simples de se traduzir ela para o português, o que ela realmente faz na frase é adicionar um sentimento de uma ênfase e de que você está ensinando algo novo para a pessoa que está ouvindo. Então você costuma ver elas em frases onde uma pessoa está contando uma novidade para outra, quando uma pessoa está avisando outra de alguma coisa, quando uma pessoa está falando algo e a outra não está levando a sério, e outras situações do tipo. Mas também é preciso tomar um pouco de cuidado para usar ela, porque usar demais faz com que você soe até mesmo arrogante. E agora que a gente já deu uma olhadinha em todas as partes separadamente, uma coisa que você pode estar um pouco em dúvida é por que em algumas frases ele fala datebayo e outras ele só fala o tebayo. E na verdade a razão para isso é muito simples. Como a gente viu agora, a gente pode entender o da como um equivalente do verbo ser. E como no japonês os verbos sempre vêm no final e o da vai ser um dos mais frequentes, acaba que quando o Naruto fala tebayo, muitas vezes o da vem junto. Mas na verdade a gente pode considerar como a expressão característica do Naruto só o tebayo, porque essas frases que ele fala já teriam um da de qualquer jeito. Então, focando apenas no tebayo, a gente poderia traduzir ele como estou dizendo que e colocando um viu no final da frase, certo? Na verdade não é tão simples. E isso não acontece só porque o tebayo é uma expressão estranha por si própria, mas na verdade porque o Naruto usa ela como um vício de linguagem. Então a maior parte das vezes que você vê ele usando essa expressão, o sentido dela sequer se encaixa na frase. Então, por exemplo, quando um japonês está assistindo, muitas vezes ele simplesmente ignora esse final da frase para conseguir entender. Vamos ver um exemplo. Nessa frase ele diz demosa yateyaru tebayo, que significa mais eu vou conseguir ou mais eu vou fazer. E se você reparou bem, você percebeu que ele tá falando com ele mesmo. Então a estrutura teba, que serve basicamente para você chamar a atenção de alguém que tá te ignorando, não faz nenhum sentido aqui. Então no final você vai me dizer que ela não significa nada, que tudo isso foi inútil. Na verdade também não. Em muitas frases, de fato ela não tá trazendo sentido nenhum para a frase, mas na verdade o significado dela está falando sobre a personalidade do Naruto em si, porque se você lembrar, principalmente nos primeiros episódios, o Naruto ele é basicamente a pessoa mais desprezada possível, e nisso a gente vê ele fazendo várias coisas para chamar atenção mesmo, como por exemplo pintar a parte das estátuas dos Hokages, e é com esse traço dele que a mania de colocar tebayo no final de praticamente qualquer frase acaba combinando, porque é exatamente assim que ela acaba soando, como uma criança chamando a atenção de uma maneira super exagerada, tanto que se você reparar, o teba já é para você usar com uma pessoa que tá ignorando o que você tá falando. E ainda assim ele coloca um yo no final para dar ainda mais essa ênfase, como se ele estivesse combatendo o fato de todo mundo desacreditar dele, ninguém dá crédito nenhum para ele, falando algo como, ó, vocês podem estar ignorando, vocês podem desacreditar, mas eu vou conseguir, viu? E nesse sentido eu acho que a tradução para o português ficou praticamente perfeita, porque acaba meio que transmitindo todos esses traços da personalidade dele, tanto essa autoconfiança como
esse jeito mais infantil de se expressar, e também é algo que acaba soando estranho no português, o que no japonês também acontece. Eu particularmente tenho bastante dificuldade para pensar em alguma outra coisa que ficasse tão bom no lugar. E apesar de muitas vezes quando ele fala isso em japonês você não conseguir encaixar na dublagem, isso não tem tanto problema, porque o importante não é o sentido que ela traz para a frase em si, mas o sentido que ela traz pro personagem. E outro ponto interessante que a gente pode conversar é sobre a versão da mãe dele, que substitui o Yo pelo Ne. E bom, qual é a diferença que isso traz? Na prática, o Ne ele é muito mais suave que o Yo, porque enquanto o Yo você usa para ensinar uma informação nova para alguém, o Ne você vai utilizar principalmente nos momentos que você vai falar algo que você considera que a outra pessoa já sabe e também concorda. E por incrível que pareça, ele é extremamente parecido com o nosso Ne, por mais que os dois países sejam o mais distantes possíveis um do outro, acabou tendo essa coincidência linguística um tanto quanto curiosa. Para ser sincero, como eu não cheguei nessa parte onde ela aparece, eu não sei dizer se isso tem algo a ver com alguma coisa da história ou da personalidade dela também, como era no caso do Naruto. E se você souber, seria bem legal se você deixasse um comentário completando essa informação. Mas no geral você pode considerar ela uma versão bem mais suave da fala do Naruto, trocando a partícula Yo, que traz essa ênfase forte que a gente viu agora há pouco, pela partícula Ne, que acaba atuando quase como um suavizador. Para você que chegou até esse ponto do vídeo, eu vou deixar mais uma curiosidade de bônus. No processo de fazer o roteiro desse vídeo, eu acabei me deparando com uma história um tanto quanto bizarra. Basicamente, quando o mangá recebeu o seu último capítulo, esse lunático que tá aparecendo aí na tela achou que era uma boa ideia se trancar em um daqueles cafés de mangá que tem lá no Japão e pegar todos os 72 volumes e contar um por um quantas vezes o Naruto usou a expressão Tebayo. E no final ele descobriu que no total ele usou 844 vezes. E além disso criou 5.613 clones. Eu realmente não sei como ele contou os clones, mas fica aí de curiosidade pra vocês. Por hoje é isso e muito obrigado mesmo pra todo mundo que chegou até aqui. E seria muito legal se você deixasse o like e a inscrição. Uma boa semana pra todo mundo e até mais.